O senhor secretário fará a leitura da sessão ordinária do dia 23 de setembro de 2019. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata e também na ordem do dia. Os vereadores concordam? Dispensado. Em votação, a ata. Vereador Caminho. Em votação, a ata. Por gentileza, os vereadores. O vereador que for contra, por gentileza, permaneça, se levante. Aprovada a ata. Um minuto da paciência dos senhores vereadores para a gente iniciar o sistema.
Fim da leitura, passaremos os vereadores inscritos no expediente. Nenhum vereador inscrito no expediente, passaremos à ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei 45 de 2019, do Executivo, cuja súmula dispõe sobre as ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Nenhum vereador inscrito. Em primeira votação, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprovado. Em primeira discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em primeira votação, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Aprovado. Em primeira votação, a emenda supressiva referente ao projeto de lei 45 de 2019 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre as ações prioritárias da administração pública municipal, metas e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, a emenda supressiva. Vereador João, por gentileza, primeiro secretário, a leitura da emenda. Emenda supressiva ao projeto de lei número 45/2019. Suprime os artigos 32 e 33 do projeto de lei número 45/19, o qual dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, meta e riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício de 2020 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam suprimidas os artigos 31 e 32 do projeto de lei 45/2019, justificativa. O artigo 32 está desobrigando o Poder Executivo de solicitar ao Poder Legislativo autorização para suplementar por excesso de arrecadação o orçamento, o que desvirtua ou manipula o artigo 31, o qual prevê 30 milhões de reais, para que o Poder Executivo possa alterar o orçamento por decreto. Assim, da mesma forma, o artigo 33 permite a alteração do orçamento para suplementação em casos de superávit, sem autorização legislativa da Câmara Municipal de Campo Largo, a qual tem a prerrogativa em aprovar a lei orçamentária. Comissões de Justiça e Redação, Elizabeth Damasceno, presidente, relator Giovanni Marcon, membro Bento Antônio Vidal. Em primeira votação, a emenda supressiva. Rejeitada a emenda. Em primeira votação, a emenda modificativa número 1, referente ao projeto de lei 45 de 2019 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas orçamentárias, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, a emenda modificativa. Por gentileza, peço a leitura da emenda. Pode dispensar a leitura. Acho que todos os vereadores concordam com a dispensa da leitura? Dispensada a leitura. Em primeira votação, a emenda modificativa. Obrigado.
Obrigado, vereador Giovanni. Aprovado. Em primeira votação, a emenda modificativa número 2, referente ao projeto de lei 45 de 2019, cuja súmula dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas de riscos fiscais, diretrizes gerais, elaboração de proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, a emenda modificativa. Peço ao primeiro secretário a leitura da emenda. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 45/19. Altera o projeto de lei 45/19, o qual dispõe sobre ações prioritárias das administrações públicas municipais, metas em riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normais de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício de 2020 e da outras providências. Primeiro artigo. Altera o artigo 31, projeto de lei 45/19, que passa a ter as seguintes redações. Artigo 31. Visando adequar as estruturas do orçamento, programa as necessidades técnicas decorrentes da execução de metas físicas e fiscais. Fica ao Poder Executivo, através de decreto, autorizado a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2020 até o limite de 10 milhões de reais, nos termos previstos no inciso 3º do 11º do artigo 43 da Lei Federal, número 43.320. Justificativa. O valor apresentado no projeto original de 30 milhões demonstra-se excessivo para que seja alterado por decreto e em função da prerrogativa da Câmara em aprovar as leis orçamentárias e fiscalização ao Poder Executivo. Justifica-se a emenda apresentada. Comissão de Justiça e Redação, Elizabeth Damasceno, presidente, Giovanni Marcon, relator, e Bento Antônio Vidal, membro. Em votação, em primeira votação, a emenda modificativa. Rejeitada a emenda. Em primeira votação, a emenda aditiva número 1, referente ao projeto de lei 45 de 2019 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas, riscos fiscais, diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, a emenda aditiva. Não há necessidade, senhores, tendo em vista que todos os vereadores possuem a... Glória, senhor presidente. Tendo em vista que todos os vereadores têm conhecimento das emendas, acho que não tem necessidade da leitura. Em votação, a emenda aditiva. Aprovado. Em primeira votação, a emenda aditiva número 2 ao projeto de lei 45 de 2019 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas fiscais, diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária, normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, a emenda aditiva. Se algum vereador gostaria da leitura, vem vereador? Dispensada a leitura. Em primeira votação, emenda aditiva. Aprovado. Em primeira votação, projeto de lei 45 de 2019 do Executivo, cuja súmula dispõe sobre ações prioritárias da administração pública municipal, metas, riscos fiscais, diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária,
normas de execução financeira a serem executadas pelo município de Campo Largo no exercício de 2020 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto em si. Dispensada a leitura, senhores vereadores? Em primeira votação, o projeto em si. Aprovado. Fim das matérias de deliberação do plenário, passaremos os vereadores inscritos eletronicamente para explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Giovanni Marcon. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora Cléia, vereadora Beth, população que nos acompanha aqui. Hoje eu vou falar só de um assunto que chegou para mim. Parece que a ambulância do SAMU do interior não tem ficado onde deve ficar, que é a Bravo 34 lá. Então, o vereador Tadeu aí deve concordar comigo nessa situação aí. Veja bem, o risco se corre de um acidente grave, ainda mais pela distância no interior. Deixar a ambulância aqui, Bravo 34, aqui na base do centro médico. Até na questão de acionar o helicóptero, um acidente, uma coisa, e isso vai prejudicar o atendimento do nosso povo do interior. Então, eu espero que a secretaria veja o que está acontecendo. Até eu comentei, acho que a vereadora Cléia, sobre isso, né, vereador? Que é da Comissão de Saúde. Não dá para tirar a ambulância de lá, pelo amor de Deus. E essa ambulância veio na administração do ex-prefeito Edson Basso, até colocou a ambulância lá para dar mais atendimento ao nosso povo do interior. Hein? Então, gostaria que a Comissão de Saúde aí conversasse com a secretária, refletisse muito nisso, porque por mais que você tenha poucos atendimentos, mas quando tem atendimento lá são graves. Acidente de moto, a gente sabe que o povo do interior usa muito moto lá para trabalhar lá, então eu peço com carinho que veja a situação aí, para não deixar nosso povo do interior desamparado lá. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Toninho Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, então eu quero enaltecer o trabalho, né, da Comissão de Finanças da Prefeitura, que vem numa boa desenvoltura aí com o Thiago, né, com o Marquinho e a equipe toda lá. Minha área, né, infelizmente não, felizmente a gente conhece um pouco disso, mas pouca coisa. E ser financeiro de uma repartição pública é difícil, porque tem vários interesses de todos os lados, coisas que a gente às vezes não quer fazer, mas tem que fazer, porque se você votar uma coisa errada, você acaba engessando o município e depois vai pagando para frente. O que a gente tem que fazer é analisar cada coisa que vai ser feita, cada voto que você vai fazer, e é isso que a gente tem que fazer. É o que eu fiz, eu acho que a maioria dos vereadores aqui fez também. Então, eu enalteço o trabalho desses dois e mais a equipe inteira, porque não é só os dois sozinhos eles não tocam. A equipe inteira, muitos cobram que o prefeito não tem nada com isso, ele coloca o secretário lá justamente competentes para fazer o serviço. Esse é o serviço deles, eles têm que apresentar para o prefeito o serviço feito, o prefeito não faz o serviço. Então, é isso que eu queria dizer, né? Uma boa tarde a todos e uma boa semana para nós todos. O vereador João D'Água declinou. Quero agradecer a presença do pastor de Guaraqueçaba aqui, também um pré-candidato a vereador de Guaraqueçaba, está presente hoje no plenário, e sejam bem-vindos à nossa casa. A prefeito? Candidato a prefeito, desculpe. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrar a presente sessão, marcando a próxima para o dia 3 de outubro do corrente ano, em caráter extraordinário e horário regimental. Levanta essa sessão.